A mesma empresa e uma diferença de retorno de 7.525,64 entre a ação final 3 e a ação final 4. Se eu te perguntasse se você prefere receber R$1.000 ou R$1.012,11 de dividendos, ou até mesmo receber uma bonificação de 99 ou 110, até eu, que sou mais bobo, preferia receber mais ações bonificadas, mais dividendos e um maior retorno no longo prazo, e por isso eu vou te mostrar como você pode alcançar tal façanha com as ações da Klabin e as ações do Bradesco, pois essa foi uma grande dúvida no vídeo que eu mostrei 3 estratégias para potencializar, dobrar os seus dividendos no longo prazo. Vou deixar passando aqui esse vídeo e muita gente me perguntou a respeito do Bradesco e Klabin e eu vou fazer na prática utilizando os meus 3 critérios pessoais para escolher uma classe de ação. Eu sou o Rodrigo, o bombeiro investidor, e sem delongas, vamos diretamente para o que importa: saber as principais diferenças entre Bradesco e Klabin. Aí você estudou uma empresa, decidiu incluir no seu portfólio de longo prazo e se depara com tal situação: ação final 3, final 4, final 5, final 6 e até mesmo final 11. Muita gente sempre tem dúvida qual comprar, qual é a melhor, e eu vou te mostrar os meus 3 critérios pessoais que eu utilizo para escolher uma ação. Lembrando, eu com foco em dividendos. Eu vou falar esses 3 critérios e depois vou te mostrar na prática a Klabin e também o Bradesco, qual classe de ação iria se encaixar no nosso critério pessoal, os 3 critérios. Primeiro deles é a liquidez. Liquidez é importantíssima. A liquidez é a facilidade ao qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. Imagine que você tem uma casa e você queira vender essa casa. Dificilmente ou quase impossível amanhã você ter essa casa, transformar essa casa em dinheiro na sua mão, ou até mesmo daqui uma semana, daqui um mês, ou até mesmo daqui um ano, a depender da localização, e por isso consideramos um ativo de baixa liquidez. E transferindo isso para o mercado acionário, imagine que você vai comprar uma ação e não tenha vendedor. Seria um péssimo negócio. Ou até mesmo, imagine que você vai comprar R$1.000 e não consiga comprar só 500. Seria um péssimo negócio e por isso, primeiro critério, liquidez. Eu vou te mostrar na prática Klabin e também Bradesco. E o segundo critério é importantíssimo, que é o tag along. Tag along é um mecanismo de proteção ao investidor minoritário, os pequenos investidores, que é o nosso caso. Imagine que você tem uma empresa na sua carteira e o controlador receba uma oferta para vender o controle dessa empresa por R$10. Se uma empresa tem tag along de 100%, essa oferta que o controlador recebeu será estendida até você por R$10. Ok? Sim. Agora imagine que uma ação tenha tag along de 80%. O que irá acontecer? Esse controlador recebe essa oferta de R$10 por ação. Essa oferta será estendida até você, mas por a empresa possuir um tag along de 80%, você terá oferta estendida não por 10, mas sim por R$8, ou seja, 80%. Bombeiro, e se a ação tem tag along de 0? Aí você terá que aceitar o novo controlador, quanto para o bem ou quanto para o mal, e esse é o segundo critério. E terceiro e último, dividendos. Dividendos, pode ficar tranquilo, eu vou te mostrar na prática esse critério, que é o meu critério de desempate ao escolher uma ação. E vamos para a prática falar de Klabin e também de Bradesco. E por que eu citei aquela diferença de mais de R$7.000 no início do vídeo? Pois escolher bem uma classe de ação que você irá incluir no seu portfólio irá determinar se você terá um bom, um médio ou um resultado ruim no longo prazo. Pois simulando com a Klabin a mesma empresa, porém ela possui 3 ações diferentes: ação ordinária, final 3, ação preferencial, final 4 e ação Unity. E eu simulei aportes mensais de R$500 com o reinvestimento dos dividendos. Ou seja, o valor que saiu do nosso bolso foi um total de R$30.000 nas 3 ações. Dividendos acumulados no período: KLBN 3, 2.283,7, KLBN 4, ação preferencial 3.248,78, uma diferença bem superior, e eu vou te mostrar como essa diferença aconteceu. KLBN 11, 2.955,14. Nesse período teríamos acumulado 6.630 ações ordinárias e vezes a cotação que eu gravo esse vídeo, ficaríamos com um patrimônio de 25.724,40. Já a ação preferencial, final 4, finalizamos com 8.614 ações, vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo, 33.254 centavos seria o nosso patrimônio atual. Já a ação Unity, finalizamos com 1.605 ações, patrimônio de 31.088. Pegamos o total que entrou em cada ação e dividimos por 12. Chegamos a uma média mensal em 2022 de R$
131,47 na ação ordinária, 176,31 na ação preferencial e 162 na ação Unity. E sim, às vezes a diferença no curto prazo parece pequena, mas quando a gente alonga esse período para 5, 10, 15, 20 anos, com certeza ficará uma diferença monstruosa. E um período basicamente curto de 5 anos, notem a diferença de patrimônio e também de renda média mensal. E continuando com a Klabin, vamos falar sobre liquidez e tag along. A ação Final 3 hoje possui uma média de 700 mil ações negociadas, o que dá um volume financeiro médio diário de 2,7 milhões, uma ótima liquidez para o pequeno investidor, e ela possui tag along de 100%, ou seja, se encaixa nos dois primeiros critérios, liquidez e tag along, assim como a sua ação preferencial, que é um pouco mais líquida, uma média de 4 milhões de ações negociadas, o que dá um volume financeiro médio diário de 15 milhões. Com certeza, uma melhor liquidez, mas uma média diária de 2,7 milhões, o pequeno investidor consegue comprar e vender tranquilamente, pois cerca de 2,7 milhões em um dia, com certeza é muito dinheiro. E a ação preferencial também possui tag along de 100%, se encaixando nos nossos dois primeiros critérios. KLBN 11, a ação mais líquida, possui uma média de 5 milhões de ações negociadas, o que dá um volume financeiro de 96 milhões, tag along de 100%, e essa diferença vai ficar mesmo com os dividendos. E como eu sei qual ação paga o melhor dividendo? É importante que você saiba que a ação Final 3 e Final 4 pagam o mesmo valor, ou seja, nos últimos 12 meses elas pagaram 30 centavos por ação. Já a ação Final 11 pagou um total de 1,50. Por que, bombeiro, essa diferença? Pois a ação Final 11 é basicamente um pacote de ações. Quando você compra uma ação Final 11, você está levando uma ação Final 3, KLBN 3, e 4 ações Final 4, e o dividendo da Final 11 é basicamente a soma desses valores referente a esse pacote de ações. E vou simular, utilizando os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses, quanto a gente precisaria ter investido para receber R$1.000 de acordo com esses valores que elas pagaram nos últimos 12 meses, pois aí ficará fácil a gente entender qual ação paga o melhor dividendo e como a gente pode potencializar esses valores com o mesmo valor investido. Pois para receber R$1.000 de dividendos com os valores dos últimos 12 meses, precisaríamos de 3.322 ações Final 3, um valor investido de 12.890,37. Já na ação Final 4, precisaríamos de 3.322 ações, porém esse valor seria um pouco menor, 12.823,92. Tenho certeza que aí você já notou uma pequena diferença. A ação Final 11 precisaríamos de 12.836,32. Qual ação que está com o melhor dividend yield no momento? Seria a ação Final 4, que hoje se encontra com um yield de 7,8, e a diferença entre o maior e o menor dividend yield está em 0,04, que é a ação Final 3, que hoje está com 7,76%. E agora eu quero saber como eu potencializo esses valores, bombeiro. Como essa diferença ficou de mais de R$7.000? Foi dessa forma. Imagine que você utilize esse valor investido na ação Final 3, que é o maior valor, para receber esses 1.000 de acordo com os dividendos dos últimos 12 meses. Se a gente pegasse esse valor, 12.890,37, e colocasse em KLBN 4, ao invés de acumular 3.322 ações, conseguiríamos acumular 3.339. Uma diferença pouca? Sim. Ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.005,18. No momento parece pouco, mas como vocês acompanharam, alongando para 5 anos, com certeza ficou uma grande diferença. E agora vamos para o Banco Bradesco. Liquidez e também tag along. Vamos começar pela ação Final 3, BBDC3, que tem uma média de ações negociadas de 10 milhões de ações por dia, com certeza uma grande média de ações que dá um volume financeiro diário médio de 122 milhões. É muito dinheiro e ela possui um tag along de 100%, se encaixando nos nossos dois primeiros critérios. E agora vamos para a ação Final 4, BBDC4, que tem uma média de nada mais nada menos do que 74 milhões de ações negociadas em média diariamente, o que dá um volume financeiro médio diário de R$1 bilhão. Com certeza é muito dinheiro, se encaixando no nosso primeiro critério liquidez. Já no quesito tag along, está atrás da ação Final 3, pois ela possui um tag along de 80%. E agora vamos para o terceiro critério, que é os dividendos. Na Klabin conseguimos potencializar os nossos dividendos, assim como conseguimos no Banco Bradesco, mas além de potencializar os nossos dividendos, conseguimos potencializar as nossas bonificações, pois o Bradesco costuma bonificar com bastante frequência. E vamos para a ação que está com o melhor dividend yield no momento. Vamos simular os dividendos que eles pagaram nos últimos 12 meses. A ação ordinária pagou 91 centavos e a ação preferencial pagou R$1. Já notamos que existe uma diferença entre a ação Final 4 e a ação Final 3.
pois o BBDC4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3. Mesmo com essa diferença de 10%, a ação final 3 está com o melhor dividend yield, 7,48%, enquanto a ação final 4, 7,39%. Em tese, essa diferença de preço deveria ficar 10%, mas não é isso que ocorre. E é dessa forma que você potencializa os seus resultados de longo prazo, pois vamos simular quanto precisaríamos ter investido para receber R$1.000 de acordo com os dividendos que as pagaram nos últimos 12 meses. Na ação final 3, precisaríamos de 1.092 ações, um valor investido de R$ 13.373,36, receberíamos R$1.000 de dividendos, simulando com os valores pagos nos últimos 12 meses. Já a ação final 4, precisaríamos de 993 ações, uma quantidade bem menor, porém um valor investido bem superior. 13.535,25, conseguiríamos esses mesmos R$1.000, ou seja, um valor muito superior para receber os mesmos R$1.000 de dividendos. E se a gente utilizasse o valor investido na ação final 4 para comprar a ação final 3, ao invés de acumular 1.092 ações, conseguiríamos acumular 1.105 e com os valores dos últimos 12 meses, ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.012 e 11. Mas não para por aí. Não podemos esquecer que o Banco Bradesco bonifica com bastante frequência. Simulando uma bonificação de 10% com a ação final 4, aquela quantidade de 993 ações iria nos gerar 99 ações bonificadas. E investindo o valor da final 4 na final 3, conseguiríamos adquirir 1.105 ações, simulando uma bonificação de 10%, receberíamos 110 ações, mostrando que além de potencializar os nossos dividendos, utilizando o valor da final 4 para comprar final 3, receberíamos 1.012 e 110 ações, caso ele venha bonificar posteriormente em 10%. E você tem Klabin, tem Bradesco, utiliza algum desses 3 critérios que eu mostrei. Lembrando que esses 3 critérios são os meus 3 critérios pessoais com foco em dividendos. É importante que você saiba disso, e ao entrar em uma empresa, é importante que você saiba que pode acontecer outras diferenças, como 10% de dividendos entre a ação ON e a ação PN, mas com esse passo a passo, esses 3 critérios pessoais, com certeza você escolherá muito melhor a ação que você irá incluir no seu portfólio de longo prazo. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!